Olá, gente. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Quilombo Podcast e hoje a gente tem como convidado o senhor Silvio Humberto. Bom, gente, eu vou apresentar mais sobre o Silvio Humberto. Silvio Humberto é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia. É graduado em Economia pela Universidade Católica de Salvador. E é também vereador de Salvador, Bahia. Silvio, seja bem-vindo. O tema de hoje a gente vai falar sobre o que é educação antirracista, da prática à teoria. Salve, salve, seus ouvintes, do Quilombo Podcast. Obrigado, Tiago, obrigado, Valmérico e a equipe pelo convite. É uma honra estar aqui, poder conversar com vocês e fico feliz. A honra é nossa. No sábado. Deixa eu pegar minha parte. Deixa eu pegar minha parte. Então, pegando a minha parte da honra, porque eu acho muito bom que a juventude possa fazer essa conversa e estou aqui para poder contribuir com esse debate já no final do mês de outubro, às vésperas da celebração do mês de novembro, o Novembro Negro, nosso 20 de novembro. Olha, nesse novembro vai vir novidades para aí no Quilombo Podcast. A gente já está começando a estudar para trazer várias novidades para nossos ouvintes do Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, entre outras plataformas que a gente está lá. Tiago, começa aí, mano. Olá, Silvio, eu queria te fazer uma pergunta. A gente escuta tanto nas televisões, nas redes sociais, o que é educação antirracista. O que é educação antirracista? E no Brasil, especificamente? Eu vou falar de educação antirracista a partir do Instituto, que quando vocês falaram aí a Minibio, né, então foi citado, para mim, a razão de ser um grande exemplo de educação transformadora, antirracista, que é o Instituto Cultural Steve Biko, que é uma organização fundada em 31 de julho de 1992, então essa instituição tem aí 31 anos, que é o exemplo, o exercício do aprender fazendo, onde um grupo de jovens, mais ou menos, a maioria ali com uns 29, 30 anos, nos reunimos na escola, na Faculdade de Economia da UFBA, ali na Piedade, e 3 reuniões, na quarta a gente já estava numa sala a fim de cumprir um objetivo, que era aumentar o número de estudantes negros nas universidades. Um objetivo simples, sem ser simplório. E é esse exemplo de 31 anos promovendo ações afirmativas. A nossa missão é promover a ascensão da população negra por meio da educação e resgate dos valores ancestrais. Nós temos uma disciplina que é um exemplo dessa educação antirracista, que é o CCN, trabalhar cidadania e consciência negra, onde nós trabalhamos esses valores, né, mostramos a importância da diversidade, o quanto fundamental para a sociedade enfrentar o racismo. E é a partir daí que o nosso conceito de educação antirracista ele é forjado, né? Porque se tem algo que o racismo tira todos nós, pessoas negras e também não negras, né, é a nossa humanidade. Nós temos que acordar todos os dias, infelizmente, tendo que provar que é um ser humano. Então, se você tem que provar que é um ser humano e você passa a ser julgado, seja eu que estou com os 60, vocês que ainda não cruzaram, não saíram tão próximos dos 18, né, estão aí com a juventude, né? E você ter que ser julgado pelo seu cabelo, pela sua boca, pelo seu nariz, pela sua cor. Assim, na verdade, é a sua humanidade que está em jogo. E se esses valores não contam, nada que essa humanidade, e aí falando especificamente da população negra, nada disso conta. Se isso não conta, né? Se tudo que a gente produz, se você não é não é considerado um ser humano ou um sub-humano, então, o que você produz, a cultura que você produz, isso também vai ser considerado como uma subcultura, uma cultura inferior. E a educação antirracista, que no meu entendimento ela vem forjada a partir dos embates da consciência negra, promovido pela consciência negra, é resgatar o senso de humanidade e também fazer uma discussão política, né, sobre o enfrentamento ao racismo. Porque o racismo vem, se materializa na educação e vai perpetuando.
porque você pode... Tem coisas que eu aprendi na idade de vocês que, infelizmente, se mantêm até hoje. Um exemplo disso é dizer, quando a coisa está preta, o que as pessoas pressupõem? Tá ruim, tá. Aí a gente tem que perguntar, quem foi que inventou isso? Onde é que está dito isso? Se não uma concepção associada a nós, né? Então você vai perpetuando alguns questionamentos, né? Que vai desde do cabelo, que diz, olha, quem tem cabelo bom, sinônimo de cabelo liso. Diz que a gente não tem lábios, a gente tem beiço. Então uma série de coisas, né? Que vão sendo jogadas, pegando aí especificamente sobre a população negra, que vão sendo jogados, vão colando na gente, e as pessoas vão naturalizando esses estereótipos, que é isso que leva, por exemplo, às violações constantes que nós sofremos. Então, um jovem negro andando à noite é um alvo, né? Seja um alvo da violência. É esse que vai tomar um baculejo. É esse que pode sofrer uma ação de uma ação violenta da polícia. E pode morrer, né? Então, assim, é esse que não vai ter, a ausência dessa educação para as relações raciais, que era até mais ampla, né? Você pensar que essa educação para as relações raciais, ela é fundamental para garantir essa equidade, né? Para que as pessoas sejam simplesmente pessoas. Porque nós perdemos muito quando nós somos julgados pela cor da pele, pelo gênero, né? Se é portador ou não, se é uma pessoa ou não com deficiência, pela idade, né? Aí vem o etarismo. Então, isso tem uma série de limitações que vão limitando o potencial de você simplesmente ser uma pessoa, né? Então, eu entendo que o quanto é importante, né, essa educação antirracista, essa educação para as relações raciais, porque o fim da escravidão não significou o fim das relações raciais. Durante a escravidão, quem fazia essa mediação era a própria escravidão, onde nós, pessoas negras, éramos reduzidos à condição de escravizados. Termina a escravidão, as relações raciais não desaparecem, porque continuam até hoje. O que passa a ser construído e edificado é uma ideia, uma instituição, pensando aí em termos de comportamentos, atitudes, o modo de ser, de viver, que vai condicionando as pessoas, vai formatando a cabeça das pessoas, de que nós vivemos uma democracia racial. Se vivêssemos uma democracia racial, esse país seria mais feliz. Jovens negros morreriam menos. As pessoas negras, as mulheres negras sofreriam menos violência obstétrica, né? Então, assim, quando eu digo que as pessoas seriam mais felizes, porque seriam tratadas. Nós vivemos numa cidade, Salvador, onde nós não somos tratados dignamente. E isso tem a ver diretamente com a cor da nossa pele. Não que nós tenhamos problemas do ponto de vista da nossa capacidade, não tem a ver com a nossa capacidade. Mas se eu não lhe dou os meios e as condições, como é que eu vou lhe exigir mais adiante? Então, garante, não tem assim, se eu lhe dou os meios e as condições, a gente chega. E não dando os meios e as condições, a gente chega, imagine dando as condições, né? Imagine a capacidade que o nosso povo tem de sobreviver diariamente às barreiras raciais. Imagine se não tivéssemos as barreiras raciais e tivéssemos tão somente as barreiras que são elevadas, mas as barreiras sociais. Ou seja, você só precisasse ultrapassar a barreira da pobreza. Mas o sarrafo fica muito alto quando essas barreiras elas são transmutadas, se juntam, né? O racial, o social, o sexismo, quando eles se colocam, fica muito mais difícil você ultrapassar. Quando o sarrafo está muito alto, a gente passa por baixo, né? O importante é que você passe. Então, o que eu estou dizendo? Passar por baixo são as nossas estratégias de sobrevivência para driblar as condições adversas. Cada um encontra o seu caminho. Agora, as nossas saídas precisam ser coletivas. Então, essa educação antirracista, quando nós falamos o poder libertador, o poder transformador, o poder transgressor que tem a educação, né? É porque você pode ter uma educação formatada para engessar as pessoas. Mandela afirmava, ninguém nasce racista, as pessoas se tornam. E a educação é o caminho que pode fazer isso.
Porque se você cresce achando que as pessoas são inferiores às pessoas negras, isso pode começar fora da escola, dentro de casa. Então essa educação antirracista, para que ela aconteça, né, que é uma forma de você ver o mundo e você entender que as pessoas precisam ter igualdade, precisam ter oportunidades, que o problema não está em nossas diferenças. Ainda bem que nós somos diferentes. Ainda bem que tem pessoas brancas, negras, indígenas, para ficar no caso brasileiro, né? Nós somos uma mistura, tem mistura? Tem também. O problema é quando eu pego essas misturas e transformo em marcadores de desigualdade. Então, quando você olha a trajetória de um jovem branco e de um jovem negro na cidade de Salvador, você vê caminhos distintos, mesmo eles podendo morar na periferia. Né? Eles podem nascer brancos na periferia e as pessoas negras nascerem também na periferia e as suas trajetórias serem completamente distintas. Então, mesmo na questão do primeiro emprego, e por isso, se não tiver ações afirmativas nesses lugares, muitos dos nossos já ficaram de fora pelo conceito de boa aparência. Né? Então, assim, essa educação que vai colocando as pessoas negras nesses lugares reservados, né? Esses lugares que não são dignos, isso é uma construção política. Né? Tanto que vocês podem olhar assim, por que nunca teve um prefeito negro e prefeita negra na cidade de Salvador? Isso tem a ver também, porque você passa a naturalizar os lugares. E a educação antirracista é uma educação voltada para as relações étnico-raciais, né? Para que as pessoas compreendam, porque a ideia que adivinha antes era que se você vive numa democracia racial, por que você vai discutir relações raciais se somos todos iguais? Só que não. Então, a construção que o movimento negro faz a partir das discussões sobre consciência negra é mostrar para a sociedade que a questão racial é um problema da sociedade. Sendo um problema da sociedade, você precisa que todos se debrucem sobre isso, embora saibamos quem mais que sofre com o racismo são as pessoas negras e indígenas. Então você precisa de um envolvimento de tudo que é educação para as relações raciais, ou essa educação antirracista, ela vai de A a Z. Pode estar presente em todas as disciplinas, né? No nosso caso, no Instituto Cultural Chivibico, nós criamos uma disciplina chamada, que eu falei aqui anteriormente, CCN. Então é assim, ela é libertadora, ela faz você se encontrar consigo mesmo, faz você pensar esse seu lugar, né? Faz você entender, né? E aí eu falo da consciência negra, que gera a necessidade de você ter uma educação que venha formatando, né? Que venha ali abrindo seus horizontes, que venha, poderia resumir na linguagem de vocês, assim, fazendo você pegar a visão desde cedo. E depois que você pega a visão desde cedo, ninguém lhe engana. Veio a aula agora. É a aula. É o vício do cachimbo, professor. Quantos anos, professor? Rapaz, eu tenho 30 anos na UFS. Né? Tem uma senhora que já não está mais entre nós, ela dizia que sabe que menino novo, 14 anos de idade. Então, ela me chamava de professor, porque eu não podia ouvir ninguém falar nada errado. Falava errado, eu corrigia. Aí minha mãe falou assim, menino, não pode fazer isso na vista, depois eu fazia. Menino. Como é que foi, então, sua infância até hoje em dia? Você quer contar um pouco? Rapaz, eu tive uma infância feliz, né? Eu venho de uma família que é estruturada, isso também fez uma diferença. Pai, Faz a mãe. diferença, é verdade. Uhum. Mas assim, eu diria que dessa família estruturada com muito amor, né? Porque você pode não vir de uma família com pai e mãe e você ter amor. Né? Isso não acho que seja um condicionante. Dentro de um modelo de família dessa pai e mãe, eu vim desse lugar, mas vim desse ambiente feliz, que às vezes você tem pai e mãe não, né? E deixa a desejar, mas você pode ser criado por avó, por tia, a família cria, né? E de um ambiente popular, lá na Rua 13, na São José, que fica lá no Garcia, naquela região do Garcia. Foi como toda criança, embora, assim, eu acho que eu sempre gostei de estudar, né? Eu com 5 anos de idade, eu aprendi a ler, né? Então, eu entrei, eu não fiz jardim de infância da época,
Eu estudei na Escola Sião, ali no Campo Grande, a Escola Batista, mas não era Batista, né? Depois eu fui estudar. Então eu fui estudar numa outra escola também, que era Batista, Instituto Batista de Educação, que naquela época eu fiz a quinta e a sexta série. Era Batista também? A escola, Ah. lá em casa ninguém. Então, assim, sétima e oitava série na Escola Santa Marta, tudo isso, né? Depois eu fui estudar no Colégio 2 de Julho, né? Isso vocês não eram nem projeto de vida, porque eu estudei em 1977, 78, 79. Fiz o vestibular. Eu sei. Em 1980 eu fiz o vestibular, né? Fiz o vestibular primeiro para Engenharia Química na Federal. Eu não passei na Católica, né? Para Economia. E é importante lembrar assim, que meus pais não tiveram educação formal até o primário, mas eles colocaram como fundamental, né, seguiram a educação como o que vai abrir portas. Para mim e para os meus irmãos, eu sou o primeiro de 4, né, sou eu, Márcia Regina, Ana Paula e Lázaro Raimundo, que é o caçula, quer dizer, caçula hoje com 50 e tantos anos, né? Mas todo mundo entrou na universidade, né? Tempos diferentes. Tem um filho de 16, que completou 16 anos agora esse mês de outubro, né? Quilo Anjo. E eu também entrei com esse ano que ele completou 16 anos, foi o ano que eu fiz vestibular, né? Na época, fiz vestibular com 16 anos, entrei na universidade com 17, saí com uns 20, entrei na prefeitura com 22, né? Estou lá até hoje, né? Licenciado. Depois eu fiz mestrado, doutorado em economia. Então, assim, eu sou um exemplo de pessoas negras que estudaram, tiveram a oportunidade e buscaram dar oportunidade para outros. Porque não adianta você ter o conhecimento para você. Então, parte dessa educação, né, que eu diria, para a gente, essa consciência negra que vai se materializar numa educação antirracista, é você, com a consciência negra, você se importar um com o outro, saber que o seu problema é o meu problema e assim, não há saídas individuais contra o racismo. As nossas saídas precisam ser coletivas. Eu acredito, e tem uma parte da minha formação que vem do próprio movimento negro, e parte veio dentro de casa. Mas minha infância, eu diria que, eu sempre digo assim, eu estudava em escola particular, mas na minha época de garoto, eu ficava em casa até uns 10 anos, depois me largaram. Aí eu sei que é jogar bola na rua, nunca fui bom de bola, mas tinha um timezinho lá que a gente jogava. Purapé, gude, né? Meu nome daquilo que a gente chamava, brincar de... Hoje seria uma brincadeira bem violenta, mas a gente brincar. Garrafão. Então, assim, né, se o cara fechar o garrafão, você tomar um bocado de pau. Garrafão, não é uma boa coisa, mas. Nunca brinquei. Mas a gente brincava. Sim, detalhe, minha gente. Eu adorava jogar botão. Eu jogava botão. Futebol de mesa. Melhor que tem. E aquilo ali é top. Jogando. E claro. Nunca joguei. Eu ainda tinha o Bahia, que a gente jogava de futebol que é acrílico e mica, né? O povo quebrava as micas para fazer na mão. Quando não tinha dinheiro, fazia de quiboa, derretia quiboa, assim, a garrafa da quiboa e botava numa forma aí. Mas quem tiver que for mais velho vai saber disso. Seus pais aí devem saber do que eu estou falando. Silvio, quando você entrou na universidade, você sentiu um racismo na hora ou não? Rapaz, eu vou dizer que eu entrei na universidade nos anos 80, né? Aí tem uma compreensão do que você via. Como eu estudei numa escola particular de maioria branca, ou branca ou mestiça, nós éramos um dos poucos negros, né? Então você se assustava assim quando via falar a palavra negro, porque você estava num processo de formação. Lá no 2 de Julho tem uma relação até hoje com um jovem que é advogado, né? Ulisses, e ele que primeiro me mostrou um manifesto falando da questão racial, assim, falando do que era o ser negro, né?
E quando eu entrei na universidade, foi o período que eu também ganhei de minha tia, que já não está mais entre nós, uma camisa escrito 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, Zumbi, 1695 a 1980. Uma camisa amarela, assim, eu usava aquilo ali com... Era assim, eu tinha uma ansiedade, né, que eu não encontrava respostas, né? Meu pai me disse, ainda quando eu entrei no do Rio Júlio com uns 14 anos, ele fez: você tá entrando na escola de burguês, mas você não é burguês, você é filho de operário, você não é igual a eles. Não era igual na capacidade, não. Era para eu me plantar, não ficar com aquelas viagens que eu brinco com meu filho: se for preiticinho, a gente vai te dar uns, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para não virarem essa coisa assim, estudar no meio dos burgueses e achar que você é parte de lá, né? Mas tem que ter muito essa consciência crítica. E a universidade, quando eu recebi essa camisa, eu fui atrás, né? Então você tinha os entraves, que é um dos poucos negros, evidente, tive uns problemas com um colega na época, não consegui entender, e de lá a gente formou, eu entrei no Movimento Negro Unificado, MNU, lá nós formamos o Grupo Negro da UXAL, eu, a doutora Márcia Vige, hoje que é procuradora, a reitora da UFRB hoje, a professora Gina, o presidente da Fundação Palmares, João Jorge, que é do ex-presidente do Olodum. Então, tem outros profissionais, tem uns que já partiram. Então, a gente conseguiu, né? Tem Silvia, né? As pessoas, muitas, naquela época, a gente formou esse grupo negro, inspirado num grupo da PUC de São Paulo, tinha um grupo negro da PUC, nós fizemos o grupo negro da UXAL. E ali foi uma parte da minha formação para o enfrentamento ao racismo, que não tinha esse negócio de ter curso disso, que hoje eu vejo é uma outra forma, né? Você ter cursos, assim. Mas antes a gente aprendia ouvindo as palestras, conversando com as pessoas, lendo livro, né? Não tinha algo dentro de uma sala de aula, assim. Você aprendia nas reuniões, para ler o tal livro. Então o primeiro livro que eu li foi O Genocídio do Negro Brasileiro, Negro Brasileiro do Negro do Brasil, sempre me atrapalha, de Abdias Nascimento. Então esse livro para mim foi um divisor de águas, foi um encontro de muita coisa, de algumas respostas que eu precisava. E quando eu escrevi minha tese de doutorado, eu disse: foi como se um vírus tivesse inoculado aqui, né? Você pode ser ex um monte de coisa, você não consegue ser ex-negro. Não conheço nenhum que tenha tentado e tenha conseguido. Uma vez essa consciência lhe toca, isso significa que você amplia seu olhar, amplia sua escuta e não para de falar. Porque aí meu pai fazia assim. Todo dia eu falava da questão racial. Eu ficava assim, olhando para mim, dando risada, fazia assim: tá certo. Eu quero que você me responda uma coisa. Aí eu ficava assim. Aí ele me disse na época: eu quero saber o que os negros fizeram no passado para estar pagando até hoje. E de certa forma eu só fui conseguir dar uma resposta próxima a ele quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado. Que como eu estudei o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né, e tentando entender como é que o racismo estruturava esse processo, isso me ajudou a dar uma resposta, e isso apareceu na introdução de uma das coisas mais bacanas que eu escrevi, foi a introdução da minha tese de doutorado. Você quer dizer que a resposta aqui, a gente, podcast, para o público, pode ficar à vontade, né? Eu acho que não tem a resposta, né? Eu acho que você tem um descortinar de ações, de perguntas, de enfrentamento, porque você começa a entender por que nós estamos nessa situação. Não é uma escolha nossa. Nós não somos inviabilizados tão somente individualmente. É algo coletivo. Eu tenho 60, vocês não chegaram aos 20 e percebem. A vantagem hoje, entre aspas, é que essa consciência negra está cada vez mais cedo. Desde uma menina, uma criança diz que sofre uma crítica sobre o cabelo, ela faz: meu cabelo não é duro, duro é seu preconceito. Então, isso é uma tomada de atitude que, assim, tornando a questão racial inevitável. O que nós fizemos foi, para entender, assim, o fato, nós, antes de entrarmos no navio, nós éramos pessoas. Quando você entrou naquele navio que atravessou o Calunga Grande, que é esse Oceano Atlântico, para fazer as Américas, nós nos tornamos negros. Obrigado. Então, esse processo, que o fim da escravidão,
você termina, você muda, entre aspas, sua condição de escravizados. Mas o que gerou a escravidão permanece. O fato de você ser negro. Né? Então, quando alguém lhe disse, como é que a pessoa hoje, em pleno século XXI, descobre que acha que você foi escravo e tentam lhe discriminar por isso? Não discriminam porque nós fomos escravizados. Seguem nos discriminando e tentando fechar as portas, as oportunidades, achando que os nossos corpos podem ser constantemente violados, não respeitando o direito nosso de ir e vir, não respeitando a moradia, né? Não respeitando as nossas comunidades. Isso tem a ver diretamente com o fato de continuarmos negros, recebendo o mesmo tratamento de negros. Se a escravidão encerrasse isso, estaremos a falar sobre a outra coisa, e mais do que isso, esse país estaria em um outro patamar civilizatório. Verdade. Recentemente, parece que aprovaram as cotas raciais, né, na Câmara dos Deputados Federais. Você acha que as cotas raciais têm uma ligação com a educação antirracista? Olha, existe uma universidade antes e depois das cotas. O que foi aprovado recentemente pelo Senado, né, foi as cotas tinham a prorrogação das cotas por 10 anos e agora vai incluir também os quilombolas, entre outros. Vou pegar bem esse exemplo dos quilombolas que passam agora também a fazem parte desse universo, né? E diminuiu, acho que o critério de renda, baixou o critério de renda, né? As pessoas e garante de fato inclusão de verdade, né? A universidade passou a ter mais diversidade a partir das cotas, tanto para garantir o acesso, e é importante, e aí eu quero dizer para você que está acompanhando a gente jovem, nós que ainda estamos fora da universidade, se você considerar que entre 18 e 24 anos precisa disso, o nosso percentual ainda é pequeno comparado ao nosso tamanho. Ou seja, a juventude que tá fora ainda, que não está nem estudando, nem trabalhando, etc., é a nossa juventude. Que entre 18 e 24 anos, que entra tarde na universidade, é a nossa juventude. Então eu preciso dizer, eu falo um pouco do meu exemplo, eu brinco, 3 coisas mudaram a minha vida, foi conjugar o verbo estudar 3 vezes. O primeiro foi estudar, o segundo foi estudar, e o terceiro foi estudar. A gente precisa ter as oportunidades. Então, assim, se você puder estudar, estude, porque sua mente fica articulada e você vai criar um bocado de problema para os outros. Bons problemas para ajudar a família, ajudar a comunidade, porque é fundamental você ter essa consciência crítica. E essa ideia da educação antirracista, a partir dessa consciência negra, ela lhe abre horizontes. Então, entendendo essa abertura dos horizontes, né, é que eu entendo o quanto a universidade ganhou a partir dessa entrada e a partir dessa vitória. Não se conseguiu tudo, teve muitos senadores que votaram contra, e por isso a gente precisa ter a nossa participação política. Porque se você não tem maioria lá, e foi muita negociação, a gente ia dançar. Porque sei lá que decide. Como é que a gente não vai se envolver na política? Por que a gente pode, num jogo que diz respeito à nossa vida, a gente não participa? Só é chamado de 4 em 4 anos para participar, ainda tem gente, eu que não vou lá, achando que está fazendo grande coisa. O que eles mais querem é que a gente não vá lá, que a gente não se meta, e eles passem a decidir sobre as nossas vidas. Então, assim, poderia ter tido um retrocesso na época de Bolsonaro, foi por isso que foram empurrando para conseguir um melhor ambiente para votar agora com Lula. Porque na época de Bolsonaro, assim, eles iam votar para acabar as cotas. Os bolsonaristas iam votar para acabar com as cotas, partindo do pressuposto que não precisa de cotas. Né? Que cota desde achar que era esmola, achar que as pessoas são todas iguais, né? E indo para cima das terras dos indígenas, indo para cima das terras dos quilombolas. Assim, as cotas garantem igualdade de oportunidades e precisa também ter investimento na universidade, porque ninguém nasce querendo ir para a universidade.
Você precisa viver num ambiente fértil. E eu falei até aqui, né, na escola, Heitor Villa-Lobos, uma certa vez. Ano passado? Acho que foi o ano passado. Foi que Você teve deu uma a- palestra aqui, não Não, foi? foi ano passado, né? Foi, de manhã. Foi de manhã que eu dei uma Foi, palestra. também não Foi a foi. palestra Eu do disse. dia 20. Nossos estudantes precisam começar a decidir entrar na universidade a partir do primeiro ano do ensino médio. Se possível, desde o 9º ano. E, se possível, poder elevar a média. Porque o esforço, minha gente, para 5 é diferente do esforço quando você faz para 7. Você tira a nota 7. E às vezes você tira 7, estou me sentindo uma pessoa. Aí o cara que está estudando na oficina, um monte de outros lugares, essa é a média, não é alguém extraordinário. E o que você acha que o seu, que é extraordinário, o deles é a média. Aí você entra de forma desigual. Né? E assim, dessa forma desigual, porque você vem de uma história de desigualdade, de um conjunto de desigualdade. Então, essas ações afirmativas, eu sempre digo que as ações afirmativas, ela oferece para vocês perspectiva. Você pode entrar desde quando você toma, assim, pega a sua visão em termos de a importância de estudar. Vamos imaginar que você diz assim, não, no 9º ano, agora você sabe que 3 anos você estudando na escola pública, você vai disputar com as pessoas da escola pública. Porque algo é você dar a Ferrari a um e dar um carro 1000 a outro, soltar aí na paralela, de quem chegar em Mussurunga primeiro leva. Quem é que vai chegar? Ferrari. Tem alguma coisa a ver com o piloto que está dentro? Não, carro mesmo. O carro. Então você está dizendo o carro mesmo. O cara diz, o que você vai fazer? Você só precisa apertar o acelerador. Quem é que vai chegar? Então é essa desigualdade que às vezes a gente olha aqui e acha que os governos... Eu vejo, por exemplo, a gente saindo um pouquinho das... E vai falar sobre a mesma coisa. Porque assim, a prefeitura disse que Salvador pode ser um vale do silício. Um vale da tecnologia. Para isso você precisa investir em economia do conhecimento. Investir nas pessoas. Numa cidade que tem déficit de creche, as crianças que estão na idade de creche não têm creche. E tome-lhe obra, tome-lhe maravilha. E o que o prefeito joga nas costas da juventude, daquela criança do 2º ao 9º ano, diz assim, olha, se você tiver um desempenho excelente, melhor do que todo mundo da sua sala, você vai receber o programa Morar Melhor. Isso não é sério. Isso é você, assim, jogar duplo. Pois é isso. Imagine, aí o cara diz assim, vem cá, a vulnerabilidade social interfere no seu desempenho escolar? Você acordar de manhã e dizer, pô, tem o que para comer aí? Você, numa noite de chuva, chovendo dentro de sua casa, e assim, você não dorme bem, acorda dentro preocupado, vivendo numa situação precária, isso interfere no seu rendimento escolar? Certamente. E aí você, quando chega na hora que um programa que é responsabilidade, deveria ser responsabilidade, aí eu quero dizer assim, não, você tem que se esforçar. Aí aquele indivíduo que se esforça, mas não chega porque não tem os meios e as condições, ele vai ser duplamente penalizado. Né? Então, assim, que precisa de um esforço coletivo, e quando você está estudando educação antirracista, né, ela lhe mostra criticamente por que existe o racismo. O racismo assegura o poder. O racismo mantém os privilégios brancos dessa cidade. O que nós enfrentamos é diferente do que os setores que vivem o privilégio branco de ser branco na cidade de Salvador não enfrentam. Eles não têm as escolas interrompidas por violência. Ainda bem. Eu queria que isso fosse comum para todos. Para todos. Mas não é isso que tem acontecido. Não é assim, nessa guerra às drogas, quem é que está morrendo? Povo negro, né? Pessoas periféricas. Qual é a cor de quem morre? Preto. E sabe o nome da droga que morreu? Não. Porque a droga não morre. Quem morre sempre são as pessoas. Drogas não morrem. Quem morre, gente, nesse tipo de enfrentamento, não é que morre. Então, assim, quando a gente está discutindo que você tem uma cidade que tem um potencial para chegar no Vale do Silício, certamente, mas por que não chega? Porque você não tem os investimentos devidos que começam desde a primeira infância. Se o efeito dominó poderia ter, se a primeira infância é bem cuidada, isso vai significar que o fundamental 1 e 2, consequentemente, vai bater. Quando você chegar no 9º ano, você vai dizer assim, poxa, eu quero ir para a universidade. Aí você não vai cair na armadilha que, às vezes, as famílias, para protegerem os nossos, dizem assim, quem estuda demais fica o quê? Maluco. Pois é, quantos malucos você conhece que ficou de estudar demais? Nenhum. Pois é, não fica.
aprende mais. Mas a família começa a dizer isso para que você se proteja, né? Porque a necessidade que tem que trabalhar. Vocês estão fazendo aqui é trabalho, né? O que vocês fazem aqui de forma bacana, assim, trabalho. Por que isso? Imagine cada estúdio desse numa comunidade, nos 160 bairros da cidade, conversando sobre as coisas da comunidade. 160? São 167, eu acho, Rapaz, incluindo as vilas. era mais de 200. Né? Imagine o alcance. Dentro de cada escola pública, uma unidade dessa aqui, podendo conversar sobre suas coisas, perguntar o que quiser. Então isso é uma forma de você, por meio da cultura, gerar trabalho e renda, que quando a gente está falando sobre educação antirracista, que envolve a Lei 10.639, que fala da inclusão da história do ensino da África e da cultura afro-brasileira, e a 11.645 com a inclusão da indígena, né? Isso assim, isso muda, porque assim, lembrando de Marcus Garvey, que foi popularizado com Bob Marley, né? Um povo que não tem conhecimento da sua história e da sua cultura é como uma árvore que não tem raiz. Não se põe em pé. Assim, porque quando você tem conhecimento do que você é, desde o seu nome, por isso que eles tiveram questão de tirar o nosso nome e ficar com o nome do colonizador. Mas quando você tem consciência do que você é, o que o cara vai falar racista vai entrar de um lado, vai sair do outro. Aí você vai dizer assim, você está falando da minha coisa, e daí? Ah, da sua boca você faz sim, e daí? Do meu cabelo, poxa, em pleno século XXI você está falando do meu cabelo? Sério? Você acha que você é melhor do que nós por causa do cabelo? Melhore. Melhore. Só que isso determina o emprego que você vai ter. Então, assim, que precisa dizer que o racismo deforma, joga o complexo de inferioridade para um grupo e joga o complexo de superioridade para o outro. O outro vai achar que, não, eu sou superior a você. Digo, por quê? Porque você é branco? Melhorem. E assim que vai se dando as oportunidades numa cidade onde nós somos a maioria, mas nós somos a maioria que sustenta essa minoria, que eles sobem nas nossas costas e na hora que tem uma escada para a gente subir, eles chutam. Assim foi com os 200 anos da independência, né? Porque desde a independência, há 200 anos atrás, a gente queria a liberdade, queria acabar com a escravidão. O que aconteceu? Não teve. A escravidão, a gente fala dos 200 anos, né? Mas foi em 1823, 35 anos, praticamente 65 anos depois, que veio a abolição da escravatura. Né? Imagine se já em 23 já tivesse acabado com a escravidão. A gente poderia estar contando outra história. Agora, se nós queremos outra história, a gente para fazer outros 200, sem enfrentar o racismo, sem essa educação antirracista abraçada por todos, que não é uma questão negra, mas é preciso que a sociedade ofereça os meios e as condições para que as escolas tenham. Isso precisa estar no projeto político-pedagógico da escola. Né? Já tem muita informação, você já tem muitos livros, né? Você já tem pessoas, né? Seja visitar o site da STVB, do CERT, do Instituto Guelé 10, né? Você tem uma produção acadêmica substancial aí, você tem autores, né? Você tem em quadrinhos, você tem em mangá, É mangá. tem em animação, tem tudo. Hoje tem muita informação, mas também você tem, ao mesmo tempo que você avança, você também tem os algoritmos racistas que nos excluem. Recentemente uma deputada foi fazer tem aquela trend, né, de fazer um filme da Pixar. Não sei se você já viu. O negócio aí que... aí a inteligência artificial fez ela com uma arma na mão na favela. Aí ela falou, isso é racismo. Não sei se vocês viram, foi, né? Deputada do Rio de Janeiro. Mas por que eu tenho até o meu agora, né? Botaram até eu fiz, não, eu não faço. Isso Você acha que... Não vi, não. Mas tá aí, né? Diz que tem que ser aproximado e tal. Pois é, isso aí. Tô massa. Dá pra ver? Então, mas ali, o que eu estou dizendo aí sim, Salvador, nós também podemos. Nós também podemos. Parafraseando um pouco do que Obama disse lá atrás, né? Yes, we can. Sim, nós podemos. Então é preciso que a população negra
acorde. Não é que acorde, não, que eu acho que a gente está deitado em berço esplêndido. Eu acho que a gente precisa, assim, acreditar, né? Acreditar nesse nosso poder de criar um novo universo a nosso favor. O que nós recebemos nessa cidade não é digno. Não tem um tratamento digno coletivamente. Né? Isso a gente precisa. Né? E aí vocês precisam, assim, é fundamental que essa juventude cobre escola digna, a escola precisa ser em tempo integral, precisa ter ar-condicionado, é tudo pago, é tudo, não tem nada de graça. Ter aula de manhã, à tarde, ter no contraturno outras atividades, porque vai lhe preparando para a vida. Né? Não pode, assim, hoje, comum que não era antes, por exemplo, dentro do nosso instituto, uma massa chegar com... A gente teve geração das pessoas chegarem com mais de 50 anos, né? E para fazer o vestibular. Mas essa viagem, esse desejo, já nascia desde os que você tinha 18. Então é assim, essa disputa hoje, né, até para manter essas conquistas nossas, se a gente não tiver, não fizer política com um P bem grande, né, a gente vai perder tudo. Sabe, numa música de Edson, vamos amigo lute, senão a gente acaba perdendo o que a gente... Essa é boa então, também, viu? Que a maioria aqui do Quilombo Podcast é todo fã dele. Agora, se eu ver uma pergunta aqui. Cadê, rapaz? 3/3. Quais são alguns dos principais obstáculos que as instituições enfrentam ao tentar abordar a educação antirracista? Eu diria o racismo institucional, que leva você a achar, para que precisa de educação antirracista? Quando você considera que o problema não existe, para que você vai ter medidas para atacar ou enfrentar o que você acha que não existe? Então esse mito de que somos todos iguais, a cor não conta, tá bom. Aquela brincadeira que diz assim, a cor não conta, né? De dia. Parece que de noite... Então, de noite parece que conta e muito. De noite o horário também, né? Na verdade, o horário que conta, né? Nem a noite. Porque qualquer hora você lugar? pode... o lugar. Isso aí também. A gente parece que não tem lugar. Qualquer lugar é lugar. Eu ouvi ontem uma professora Leida, eu estava na Flica. É muito bom. Teve um cara que, se tivesse a oportunidade de entrevistar, valeria a pena, chamado Antônio Bispo, chamado Negro Bispo. Já ouvi falar. É um quilombola. Eu vou anotar aqui. Tem que fazer, porque ele é lá do Piauí. Não é Piauí, Maranhão, uma coisa dessa. E Juvenal Paiaiá também, que é um cacique indígena, que precisa também, acho que seria bacana trazê-lo aqui. Né? E nessa conversa, a professora disse assim, olha... Esse negócio de que à noite todos os gatos são pardos. Tá certo. Quem não pode se enganar são os gatos. Os gatos precisam saber que os gatos sabem que todos os gatos não são pardos. Então, quem não pode se enganar com isso somos nós. E essa tomada de consciência que passou a exigir politicamente essa educação antirracista, ela é fruto dessa luta do movimento negro, que vai oferecer à sociedade, por isso que tem um livro muito bacana, chamado Movimento Negro Educador, de Nilma Lino Gomes, que fala das ações que o movimento negro tem feito na área da educação, seja a formação dos quilombos educacionais, seja a formação de grupos de trabalho, grupos de pesquisa, né, interferindo para mudar a cara da universidade, para criar linhas de pesquisa, né, porque hoje o que se tem, e até mesmo quando você vê isso refletir nos influencers, isso tem um nome e sobrenome, isso chama-se Movimento Negro Brasileiro. Bom, assim, dentro desses obstáculos, a escola não é uma ilha. Então, assim, o racismo está dentro, né? Porque na medida que você não encontra as suas referências positivas, né, a escola vai reforçando e pode acabar com sua autoestima. Então, a presença dessas disciplinas de forma transversal, né, da 10.639, da 11.645, que é de A a Z, né, uma disciplina específica da história. Mas, por exemplo, você falar de ciência, tecnologia e inovação, que é um programa que tem da Steve Biko, chamado Oguntec,
que estimula a juventude para a área de ciência, tecnologia e inovação e que ganhou um prêmio em 2008. Né? Por dizer assim, pegar o jovem a partir do primeiro ano, no contraturno, e hoje está em 10 escolas, e estimular para a área de matemática, física, química, biologia, medicina, porque essas são áreas estratégicas para nós. É preciso, porque na medida que você olha, diz assim, vou pegar um exemplo que foi até o Lodum que fez com suas músicas, né? Trazer questionamento de quem fez as pirâmides. Como é que a gente não gosta de matemática e fizemos as pirâmides? Ali precisava de um conhecimento matemático. Como é que você diz assim, eu não gosto de... Não, eu odeio matemática. Esse negócio aqui que inventaram agora chamado celular. Tem celular sem matemática? Nenhum. Sem física, sem química? Não tem. Então como é que não gosta? Você pode questionar a forma como a matemática chega até você. A física lhe é ensinada. Digo, o que não pode é você passar o primeiro, o segundo e o terceiro ano tendo notícias de física e de química, e quando chega no Enem, toda aquela notícia que você não recebeu, o Enem faz assim, então a novidade aí, tá tudo aí. Aquela coisa que você teve notícia, isso aqui chamava-se assunto, que você deveria ter dado, ter aprendido. E aí é você que é incompetente? Não. Agora, se eu pego esses conteúdos e vou te dando uma formatação, contextualizando, e você se apropriando disso, dizer, poxa, olha, a camisa preta que você está usando tem a ver com tintura, a tintura tem a ver com química. Cor. E você vai começar a entender que tem pessoas negras que estavam fazendo isso. Você vai dizer, então como é que eu não aprendo isso? Se um ser humano aprende, eu também sou ser humano, por que eu não vou aprender? Então, assim, como é que você constrói casa sem matemática? Sem educação matemática? Como é que vai fazer isso? Como é que a gente está aqui embaixo sem matemática? Quem foi que fez? Né? Um dos grandes engenheiros desse país, chamado, mande pesquisar, para pesquisar, André Rebouças, o maior engenheiro negro desse país. Tem lugares com homenagem a André Rebouças. Um dos grandes, aqui perto. Quando sabia que o Juliano Moreira era negro? E dá nome ao hospital. Pois é, o pai da psiquiatria brasileira é um homem negro, Juliano Moreira. Aí quando você descobre que os médicos negros estão aí, ele fala assim, se eles já fizeram antes, muito mais difícil, como é que eu não vou chegar? Então imagine, quando a gente está falando da educação antirracista, imagine que se na escola todo mundo tivesse acesso a isso já. Aí, Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, outro geógrafo, intelectual, engenheiro, negro. Né? Se no dia do professor não é feriado, uma deputada negra de Santa Catarina que fez. Então, assim, entender isso, quando você tem consciência disso, isso muda a sua perspectiva. quê? Qual foi? Susto, velho. Eu tomei um susto aqui do nada. Agora, Silvio, quais são algumas etapas práticas que os indivíduos podem tomar para se envolver na educação antirracista no dia a dia? No nosso caso, primeiro é ter consciência negra. Isso não acorda de manhã já tendo consciência negra. Você está aberto. Depois que a consciência negra pega você, tem uma novidade. Vou repetir. Não existe ex-negro ou ex-negra. Depois que capturou você, já foi. Para todo e sempre. E ainda bem. Cada geração tem um autor, já não está mais entre nós, foi um revolucionário, Frantz Fanon. Cada geração precisa saber qual é a sua missão. Cumpri-la ou traí-la. Cumpram, não vá trair a missão da sua geração, não. Então você precisa saber qual é de mesmo, qual é da sua geração, é fazer o quê? E o contato com a intergeracional é fundamental. Porque eu sei que foi ser jovem, quando eu tinha a idade de vocês, a conexão era imediata. Hoje você tem outras formas. Se a gente junta essa fome com a vontade de comer, quem é que quebra a gente? Ninguém, né? Como é que a gente vai invadir, por exemplo? A gente estava falando aqui dessa inteligência artificial, desses formatos aí, desses avatares aí da Disney. Sabe qual foi a maior dificuldade? Encontrar alguém com o meu perfil. Porque os algoritmos racistas feitos por pessoas não estão lá. Se a gente não faz, a gente não aparece.
Verdade. Então a gente precisa, de uma forma conspiratória, entre aspas, aí, essa tomada dessa visão, assim, algo que a gente faz individualmente, acordar todo dia para dizer, olha, eles disseram o que a gente não deve estudar não, né? E, pô, disseram que a gente não vai aprender física, química, matemática. Eu digo, essa ideia da consciência negra, que vai se materializar na educação antirracista, que aí é bom para todo mundo, essa educação para as relações étnico-raciais, bom para o branco, para os negros, para os brancos, para as pessoas indígenas, só para poder ficar aqui na nossa. Porque você conhecer o outro, você respeitar o outro, é isso que lhe dá assim, a alteridade, você respeitar o outro. E isso pode lhe caminhar para essa cultura da paz. Imagine, assim, a diversidade é um valor fantástico. Né? Você poder ter gente de tudo que é jeito, cada um pensando de uma forma e com um objetivo comum. Imagine, um time todo igual, assim, dois times bem treinados, um todo igual, um outro todo misturado. Adivinha quem é que vai levar? É uma tendência. O misturado, porque os talentos são diversos. Você não está querendo tudo. Agora você precisa estar treinado. É um exercício fácil? Não é. Você conviver, respeitar a cultura do outro. A gente não pode ter uma coisa que acontece, que é a educação para as relações étnico-raciais, que já é uma deformação, não respeitar as religiões de matrizes africanas. E como isso tem se perpetuado na cabeça das pessoas, dos jovens negros, achando que é coisa do demônio quando fala de Exu, por exemplo. Vamos ficar só nesse. E quem foi que inventou isso? Certamente não foi. Pergunte se as pessoas de religião de matriz africana acham que Exu é diabo. Ou isso é uma visão cristã sobre essa religião. O problema é que isso vai afastando as pessoas dentro da própria família. Não pode, né? Não me importa se você diz amém, se você bate seu joelho no chão, se você bate sua cabeça no chão, se você é do tambor, se você reconhece a pedra, se você não reconhece absolutamente nada. O que a gente não pode é utilizar essas nossas diferenças para gerar divisão entre nós. Porque sabe uma coisa que Lázaro diz numa música? Diz assim, será que eles não sabem que a chuva quando vem molha todos nós? Então a gente precisa entender que essa tempestade de opressão quando desce, bate em todos nós. Então a gente tem que olhar assim, não importa a forma como você realiga com o que você acredita, é seu. Se você também não acredita, isso não lhe faz melhor e pior do que ninguém, porque é seu. Como você vivencia sua espiritualidade, é sua. É. Qual o problema? Se imagine, foi assim, se quem acredita que é tudo energia, qual é a cor que tem energia mesmo? Não tem nem como saber. Pois é, você disse, não tem nem como saber. Sabe se é homem, se é mulher, não sabe absolutamente nada. Não tem como É saber. energia. Então, assim. Tem energia negativa. Então, a gente tem que entender como esses marcadores vão gerando divisões entre nós e o sistema se beneficiando. Então, na medida que você toma essa tomada de consciência e vem cobrar individualmente, tem esse dever de casa que a gente precisa fazer, não é só, seja fazendo podcast, leitura, palestra, e no pesquisar, correndo atrás, que você abriu aí e fez, porra, Juliano Moreira Negro está aqui pertinho, aqui É perto onde eu moro. ali, o hospital está aqui. Ali, já tá Né? lá. Então, fazendo assim, meu Deus, como é que a gente estava ali? Eu não sabia, não. Pra mim era um Pois é, por isso que existe um antes e depois de hoje. Gente. O depois agora diz assim, poxa, como é que eu não posso ser médico se Juliano foi? E ficou uma referência na psiquiatria. Ainda mais naquela época, né? Ele está falando no início do século XX, Isso, no 20 e pouco. Ele já fez lá atrás. E a gente vai aceitar esse lugar marcado para a gente? Não vai. Então, assim, a educação te dá a possibilidade. Eu disse no dia do professor, professor ter o acesso à sala de aula é um descortinar diário de possibilidades. Olhar, enxergar cada um de vocês assim, possibilidades. Né? Imagine essas possibilidades todas juntas, aí as combinações são infinitas. Verdade. E aí? Agora, para encerrar aqui, você poderia citar algum influenciador, ou então algum livro, ou então algum escritor que possa nos ajudar a compreender cada vez mais a... Educação antirracista? Também, e... Esqueci o nome agora, velho. Terá que me dá? Porra, esqueça.
Eu entendi. Você entendeu mais ou menos? Só que eu esqueci. Entender a questão racial. Eu esqueci. É assim, eu vou pelos que me formaram, né? E, assim, você tem Hélio Santos, que é uma referência, Abdias Nascimento, que já está mais entre nós. Você tem hoje, eu acho que Carla Cotirene, que foi do nosso Instituto Cultural Steve Biko, Bárbara Carinho, trazendo esses elementos também da ciência e tecnologia, visitar o site do Instituto Cultural Steve Biko, mas também vai nas músicas, Racionais MC, toca, Opanigé, toca, as batalhas de MC, a poesia, a gente aprendi muita coisa com a poesia dos anos 80, né? E segue hoje os meninos fazendo slam, etc. E eu lembro que um poeta, eu acho que ele tem mais de 90 anos, chamado Carlos, oh meu Deus, acho que é Assunção. Você vai pesquisar aí, Carlos Assunção. E ele diz: senhores, por trás do muro da noite, sem que ninguém os perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas. É um poema enorme, né? Mas isso eu aprendi lá nos anos 80. E hoje eu aprendi com vocês a BBK. Eu sou uma continuidade de um sonho. Para que uma música que bate tão profundamente, né? Ele diz: nós somos uma continuidade do sonho do meu avô, do minha avó, do meu pai, da minha mãe, de todos que vieram antes de mim, né? Que só choraram, né? Sofreram para poder a gente sorrir. E aí ele vai numa sequência. Então, assim, hoje vocês têm um universo, mas primeiro vocês precisam se sentir parte. A gente precisa dizer assim: eu me importo com você. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui com um nome fantástico, Quilombo é aglutinar gente, aglutinar energia, é um espaço de resistência, né? É parte daquilo que Zumbi, quando ele jogou a lança, né, há mais de 350 anos atrás, foi para que cada um pegue essa lança hoje e fazer a luta a seguir. Não para, infelizmente, né? Eu aprendi que, como diz uma afro-americana chamada Ella Baker, né, que ela dizia que quem luta por liberdade não descansa nunca. Mas essa forma como essa nossa luta se materializa vai dizer assim: pô, velho, a gente tem que aprender física, química e matemática, isso tem a ver com resistência. A gente tem a ver para enfrentar a inteligência artificial e colocar essa inteligência artificial a favor da gente, a favor do povão. Porque se deixar do jeito que vai dar sempre eles. A gente vai ter que entender de economia, porque a gente precisa dominar a ciência do dinheiro, né? Para poder criar as melhores condições para os nossos. É preciso fazer direito mesmo, né? Para que questionar aqueles que têm privilégios, porque quando eles têm privilégios, eles tomaram o direito de alguém, né? É preciso, assim, aprender a força que tem as letras, para entender a literatura negra, indígena, porque a arte também tem um poder fantástico. Eu falei da música, os blocos afros cumpriram um papel assim, esplendoroso. Ele aí vai completar 50 anos, né? Então tem coisas que a gente falava de Mandela aqui, Liberty Mandela. Mandela esteve aqui na Bahia. Eu vi Mandela aqui na Praça Castro Alves. O bispo Desmond Tutu no Pelourinho, mas por quê? A gente conseguia trazer uma agenda, né, internacional do movimento negro lutando contra o apartheid. Você podia fazer horas e horas de palestras, né? E aí um cara vem de lá, que não está mais aqui, Itamar Tropicália, e dizia: ei, levante a mão, ei, tire o chapéu, levante a mão, liberte Mandela, nosso grande irmão. Tocou você? Assim, então, essa capacidade de você, né, de usar a arte, da linguagem, então isso toca profundamente. Então, dizer assim que por isso que diz que a honra era minha. Boas perguntas vão encaminhando a gente ficar pensando. Não é fácil, né? Tem dificuldades, mas assim, eu aprendi, você não vai formar um bom marinheiro com o mar calmo. O mar agitado da história vai lhe forjando, porque assim, quando você receber uma onda grande, se você não foi treinado, você vai virar estatística. Mas como você já está acostumado com a onda grande, quando chegar no mar calmo, eu disse: eu vou para a galera, né?
Então, assim, infelizmente a gente perde muito tempo ainda. Esse país tem perdido muito, são talentos. Quando eu olho vocês aqui, eu vejo os talentos que estão espalhados por aí e isso não são devidamente aproveitados em nome de uma visão de mundo, um modelo racista, sexista, capacitista, né? Que julgam, como diria minha sobrinha brincando comigo, faz assim, ô meu tio, qual é meu tio? Você está jogando o livro pela capa? Aí eu digo, vai menina, vai para casa. vai para casa, vai. Mas é isso. E assim, cara, para você dizer assim, já vi tudo. Ele falou assim, é mesmo, é? Você vai me julgar pela cor? É mesmo, você chegou no século XXI julgando pela cor da minha pele? É, você ainda está com essa visão, né? E olha que você já não tinha razão antes, imagine agora. Né? Então, assim, a gente pode mais. Agora a gente precisa estar junto. A gente precisa acreditar na gente. E, como diria um cara que eu tenho lido, tem um livro, se vocês tiverem tempo, um dia leiam, chamado Afrotopia. E ele fala, Feuini Sarr, que é um mix de economista e músico. Ele diz, olha, você precisa separar o impossível do extraordinário. Lembre-se que Mandela dizia, tudo é impossível até que alguém venha e faça. E Mandela foi o cara que conseguiu separar esse impossível do extraordinário e fez. Então o que a gente está precisando fazer agora é o extraordinário. Quem está na escola pública vai precisar fazer o extraordinário para passar no Enem e não abdicar do seu sonho. Se você quer ser médico, se você quer ser engenheiro, se você quer ser administrador, biólogo, não importa. Qual é o seu sonho? Vá atrás coletivamente. E a escola precisa garantir os meios e as condições para isso. Não é essa coisa assim, eu me esforcei e não consegui. Se não te der a Ferrari, tem que pedir. Não peça menos. Se o lado de lá tem a Ferrari, queira a Ferrari, então a gente sabe, ou seja, as melhores condições, porque quem ganha com isso é o Estado. Vocês não estão estudando de graça. Cada imposto aqui, professor é pago, a luz é paga, é tudo aqui. E ainda gera recurso, porque cada computador é a empresa que ganhou. 10 que está aqui, a empresa ganhou. Não chegou para o Estado e deu, não. Ganhou, comprou. O Estado foi e comprou. Então, movimenta muito. A escola pública movimenta muito. Então, a gente precisa, para essa ascensão coletiva, defender essa escola pública de qualidade, que se garanta também, para além dessa escola pública de qualidade, que ela seja uma escola antirracista, para envolver todo esse conjunto de pessoas negras, brancas, indígenas, todas as suas diversidades, porque aí, quando chegarmos também na universidade, encerro com isso, não é que a universidade seja um caminho, um único caminho, mas vou defender sempre que vocês tenham direito de escolha. Escolha, dizer assim, não quero ir, mas mesmo assim a gente ainda tem que perguntar por que vocês não querem ir. Né? Mas é preciso garantir que vocês tenham escolhas e possam fazer as melhores escolhas. É isso. Bom, gente, estamos ficando por aqui. Um grande abraço para Silvio Humberto e para todos também aqui. Curtam, compartilham e até o próximo. Valeu, povo. Valeu.